A Deus seja a glória. Senhor presidente, mesa diretora, deputados e deputadas, imprensa, telespectadores, meus amigos aí da galeria, Deus abençoe. Eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento, deputada Daniela Tema, com um versículo bíblico que diz: vivam com pessoas livres. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Meus queridos deputados, povo maranhense, eu jamais queria subir a esta tribuna, e o que me leva a falar esse assunto é devido a uma situação que está acontecendo num povoado chamado Manuel João. Fica cerca de 16 quilômetros da sede do município, em Arari. Viu, deputado Edivaldo Holanda? Então, eu estou aqui para fazer uma denúncia contra os nossos irmãos evangélicos ali por perseguição religiosa, por intolerância religiosa. E lá a história diz, os moradores, que esse povoado foi fundado por um senhor chamado Valentim. E Valentim, juntamente com sua esposa, é um casal venerados, idolatrados. Para vocês verem, o túmulo deles são anexados uma igreja chamada Nossa Senhora de Fátima. O que acontece? Existe um grande êxodo rural em vários povoados, que nós sabemos, de pessoas de jovens que tentam buscar oportunidade de trabalho em outros estados. E vários jovens saíram dali do povoado do Manuel João para tentar trabalhar e ter uma melhor qualidade de vida. E nesse interim, eles conheceram o Evangelho, confessaram a Jesus, passaram a se congregar em igrejas evangélicas. E quando eles quiseram retornar para morar no povoado, foram impedidos, né? Os primeiros que fizeram isso foram impedidos de morar dentro do povoado. E aí, esses irmãos que se renderam aos pés de Jesus, começaram a se congregar na última casa, mais ou menos, do povoado, para essa casa onde ele se congrega até hoje, é mais ou menos 600 metros. E isso, eles ficaram, todos os nossos irmãos, se congregando lá. E aí, houve uma situação, isso daí já é de longas datas, essa perseguição religiosa. Em 2006, na época era o pastor Israel, a pedido dos irmãos desta comunidade, foi realizar um culto lá neste povoado, querendo uma assistência espiritual, os irmãos. E quando chegou para realizar o culto, ele foi juntamente com vários irmãos que saíram de Arari para participar desse culto, foi impedido, foi arrastado, foi a maior confusão, e eles armados com armas brancas. E na hora não puderam realizar o culto. Quando foi também em 2000, agora, no ano passado, o pastor de lá, da Assembleia de Deus em Arari, que pertence a essa comunidade, a congregação pertence à sede do município de Arari, ele recebeu diversas reclamações por parte dos irmãos que os seus filhos, as crianças, estavam sofrendo perseguição dentro da escola, porque para eles se submeterem à avaliação e para não ficarem reprovados, era necessário eles admitir e confirmar que a única religião verdadeira era a Igreja Católica. Agora vejam só, eu desconheço evangélico, a não ser quando ele é fanático, para querer insultar ou afrontar qualquer religião.
Mas a pessoa que é centrada, que tem temor a Deus, respeita qualquer religião. E daí, agora, as nossas crianças, deputada Andréa, está sendo perseguidas nessa escola por um professor chamado Saulo. Aí me remeteu um homem também chamado Saulo de Tarso, que perseguia muito os nossos irmãos da igreja primitiva. Inclusive, foi responsável até pela morte do discípulo Estevão. E está lá agora o professor Saulo perseguindo e também motivando várias pessoas da comunidade, porque os irmãos agora ganharam um pedaço de um terreno para poder construir a igreja dentro do local, dentro do povoado, e agora eles não querem aceitar. Agora vê se pode. Nós estamos vivendo como se estivéssemos no século XIX e que existia só uma religião e que era a única religião que não podíamos confessar a outra. Vê se pode uma coisa dessa. Então, é uma tristeza, é uma afronta à Constituição, porque nós temos a garantia da Constituição de liberdade religiosa. E eu quero aqui chamar a atenção do poder público, do Ministério Público, e também pedir apoio aos nossos nobres colegas para que nos ajudem. É uma tristeza. Agora, em pleno século XXI, nós não temos liberdade de construir um templo dentro desse povoado, porque só pode se for da Igreja Católica, lá liderado por esse professor chamado Saulo. Mical, quero lhe parabenizar pelas suas palavras, né? Eu conheço bem a realidade do município de Arari, principalmente do povoado Manuel João. Essa cultura ela é antiga. Eu sou uma pessoa católica, como a senhora é evangélica, o nosso Deus é único, né? É muito importante, realmente, a explanação da senhora, no sentido que nós temos a liberdade de, principalmente, como ser humano, e a liberdade religiosa. Para a senhora ver, quando eu cheguei no Manuel João, eu tomei conhecimento dessa situação, isso antes mesmo da construção do templo, né? Uhum. E eu fiquei até assim, observando como os católicos são lá no povoado Manuel João. E o que eu vejo assim, para a gente não tomar uma proporção maior, mas sim resolver o problema, da gente fazer uma audiência pública, eu me coloco à disposição também, conversar com as pessoas e ver realmente o que pode se fazer. Lá eles não estão querendo acordo nenhum. Por exemplo, esse professor Saulo, é liderado por ele essas reuniões, ele que está fazendo toda essa arruaça lá, não querem saber. Eles que estão ter um consenso entre eles, para saber se faz ou não faz a igreja, ver se pode. Quer dizer, que a gente não pode construir um templo dentro do povoado. Deputada Mical, deputado Célio, eu que pensei que já não havia mais esse tipo de intolerância, sobretudo pelo tipo de trabalho que a igreja faz. Eu sou católico, mas eu não faço intolerância, pelo contrário, às vezes eu me pergunto, quando eu vou para o interior, e são muitas vezes, que eu vejo aquela garotada, aquelas pessoas passarem com a Bíblia debaixo do braço, com certeza não é para a igreja católica minha, é para a igreja protestante. Quando eu vejo situações de intolerância assim, eu pensei que eu estava vivendo ainda a época de Paulo, lá atrás, e depois da redenção dele, mas tenha calma, que essas pessoas irão se curvar. Assim como Paulo se curvou de um tempo depois, que é nas epístolas e tudo, e chegar um momento também que eles vão se curvar. Mas isso é uma parte religiosa, que eu interpreto assim. Por outra parte, eu nunca vi uma pessoa tão abnegada dentro daquilo que prega quanto você. Obrigada. Você teve uma oportunidade de mostrar aqui com a galeria cheia e fala sempre uma coisa: por que todos têm o direito? Quando a lei favorece aquele segmento minoritário, eu não vejo os protestantes serem contrários. Quando a situação é do lado dos protestantes, parece que há uma arruaça forte em relação a eles. Mas, infelizmente, nós temos, você aqui tem o apoio também de todos nós, dizer que sua luta é uma luta que merece todo o apoio da casa. Não é a luta de ofender ninguém, você não está segregando ninguém, você está apenas dizendo o que quer fazer. A opção de ir para o templo ou não é da sociedade, não há força. Mas construir alguma coisa para abrigar um desejo, um pensamento, uma filosofia de vida, uma religião, isso aí que não permitia a intolerância.
É essa a minha indignação e minha insatisfação. Eu não poderia ficar calado diante de uma situação dessa. O que estiver ao nosso alcance, nós vamos unir força com nossos irmãos em Cristo, lá de Arari, para que a gente possa resolver essa situação.